Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 10 de outubro, agora são 7h30 da manhã e eu vou começar a semana organizando as minhas leituras. Ultimamente eu tenho usado o Planner para fazer o cronograma das minhas leituras, para fazer as atualizações, então agora de manhã eu vou organizar aqui as minhas leituras, o que eu já li, o que eu pretendo ler ao longo dessa semana para poder compartilhar aqui com vocês. Bom, mas ao longo da semana eu vou dar continuidade na leitura do livro A Sociedade do Anel. Eu vou começar o capítulo 8, então como semana passada eu não consegui dar continuidade, então essa semana eu vou dar prioridade aqui a essa leitura. Essa semana também eu vou iniciar o 5º capítulo de Crime e Castigo, então essa semana a gente ainda continua a nossa conversa sobre esse livro maravilhoso. E agora de manhã eu pretendo iniciar a leitura de 12 Césares, então para finalizar o livro faltam os capítulos 6 e 7, e quando eu finalizar essa leitura eu pretendo iniciar os outros 2 livros referentes ao mês do horror, que é O Iluminado e O Silêncio dos Inocentes. Bom, então é isso. Vou começar aqui os trabalhos do dia e conforme eu for avançando na leitura, eu volto aqui para compartilhar com vocês. Então, até mais. Bom, eu comecei agora a leitura do 6º capítulo de 12 Césares e eu achei esse começo bem interessante, porque ela vai falar sobre essa pintura aqui, chamada Escadaria do Rei, que foi pintada por um artista italiano chamado Antonio Verrio. E essa pintura, ela foi feita para decorar as paredes do Palácio Real Hampton Court, que fica em Londres. Bom, e aqui fala que essa pintura, ela fez parte de uma reforma radical iniciada pelo rei Guilherme da Inglaterra, em 1688, e foi finalizada nos primeiros anos do século XVII. E ela fala sobre as impressões que a maioria das pessoas tem ao se depararem com essa pintura, porque a princípio, quando você vai observar aqui os elementos, já que as imagens aqui elas apresentam deuses junto com imperadores, e a princípio, quando a pessoa ela se depara com essa imagem, parece não fazer sentido, parece extravagante e exagerada, por conta da variedade de deuses e deusas junto com imperadores. Então aqui ela comenta que foi em 1930 que um historiador da arte é que conseguiu revelar a mensagem oculta por trás dessa pintura. Então aqui a gente conhece o que tinha por trás de tudo isso, porque ela fala que a imagem ela só faz sentido quando você sabe a história por trás dessa pintura. E esse historiador da arte é que vai descobrir que, na verdade, essa pintura ela foi uma versão satirizada realizada por um imperador no século IV. Então, o imperador Juliano, ele fez uma obra chamada Os Césares, e essa obra ela satirizava seus antecessores. E o livro também vai questionar o que motivou esse artista italiano a fazer uma versão visual de uma sátira dos imperadores, já que essa sátira ela colocava os imperadores num espectro que variava, né, entre vilão a idiota. E aí ela vai aqui fazer a interpretação dessas imagens que estão aqui nessas pinturas, vai identificar
os deuses e os imperadores e mostrar pra gente o que está acontecendo ali naquela pintura e também as possíveis interpretações e mensagens ocultas por trás dessa pintura. Uma dessas interpretações é que essa pintura ela revela mensagens políticas e religiosas. E aqui ela vai contar, né, detalhes sobre essas possíveis interpretações. Olá pessoal, hoje é terça-feira, agora são 7h44 da manhã e eu finalizei a leitura do livro Os 12 Césares. Vou comentar um pouco sobre as minhas impressões de leitura, o que eu achei aqui do livro. Bom, primeiro eu achei excelente o trabalho de pesquisa que ela fez aqui, realmente é incrível, é grandioso. As imagens também que ela vai analisar são espetaculares, eu fiquei impressionada com a riqueza, com os detalhes, o que me fez admirar a escritora. Esse foi o primeiro livro que eu li dela. É um livro que eu recomendaria principalmente para quem gosta de arte, de história da arte, para quem gosta também de antiguidade, história sobre os imperadores romanos, e ela vai retratar essas histórias aqui através da arte. Então ela vai mostrar aqui pra gente inúmeros e diferentes tipos de obras e objetos artísticos que foram ornados com imagens dos imperadores. Então aqui ela vai mostrar diferentes esculturas, pinturas, gravuras, tapeçarias, dentre muitos outros objetos como moedas, pratarias, enfim, são muitas as obras retratadas aqui no livro. E ela vai trazer aqui no livro a história de cada uma dessas obras, sobre quem encomendou a arte, o que motivou a pessoa a fazer essa encomenda, a fazer esse pedido, quando que ela foi feita, por quem, qual a motivação do artista para criar a sua obra, em que ano foi feito, atualmente ele se encontra em qual museu. Vai falar também sobre o contexto da época em que foi feito, contexto histórico. Vai falar também sobre as mensagens por trás dessas imagens, ou o que o artista ele queria representar, as intenções. Na verdade, muitos críticos da arte e historiadores da arte é que vão revelar essas mensagens por trás das imagens e das intenções desses artistas. Então são eles que fazem essas análises, as interpretações dessas obras, dá sentido também a essas imagens, ao trabalho desses artistas, e também vai falar sobre a autenticidade dessas obras. No caso, se é uma obra antiga, ou seja, se ela foi feita na própria época do Império Romano, ou se ela é uma arte moderna e ela retrata principalmente na época renascentista. Essa edição também ela é espetacular, é um livro lindamente ilustrado, você tem aqui muitas imagens e de um modo geral eu fiquei fascinada com o trabalho, com a edição. Por outro lado, eu confesso para vocês também que em determinados momentos aqui do livro eu achei que ela entra em detalhes específicos sobre inúmeras peças, inúmeras artes, fazendo uma narrativa mais descritiva, em outros momentos com digressões também. Em muitos momentos aqui ao longo da leitura foi ficando cansativa e também me deixou com a impressão de que o leitor ele deveria ter um conhecimento prévio com relação à arte, a história da arte, né, e o período sobre a história dos imperadores. Outros momentos ela traz histórias interessantíssimas, que prendeu minha atenção, histórias curiosas, e eu fiquei muito impressionada com o que eu conheci, com o que eu aprendi aqui no livro, com as imagens, com a história, com a arte, e isso para mim foi um deleite. Só que em muitos outros momentos, como eu falei, a leitura ela ficou cansativa, porque ela traz uma narrativa mais técnica, mais descritiva, e por isso que eu fiz essa observação, que é um livro principalmente para quem gosta de arte, história da arte e história sobre o Império Romano. Mas com certeza eu sempre recomendo o livro para que todos leiam e tirem suas próprias conclusões, para que tenham também a sua própria experiência de leitura. Então, para mim, por conta
dessa experiência de ter conhecido algumas histórias, de ter apreciado aqui algumas imagens, obras artísticas, conhecer histórias e por ela trazer esses momentos interessantes, curiosos, que prenderam a minha atenção. Foi uma leitura que no final das contas para mim valeu a pena, mesmo tendo ao longo também aqui da leitura boa parte, né, da minha experiência de leitura ter achado o livro cansativo e em alguns momentos eu realmente não conseguia me conectar com o que estava sendo contado, ou até mesmo ao longo da leitura, para mim ficou difícil assimilar algumas coisas que ela conta aqui, mas de modo geral valeu a pena ter conhecido aqui a obra. Então, mais um livro aqui finalizado. Bom, e como eu finalizei recentemente 2 livros, que foi o Memorial do Convento e agora 12 Césares, eu vou começar a leitura dos livros temáticos para o mês do horror, que será O Silêncio dos Inocentes e também O Iluminado, do Stephen King. Então, eu já posso começar essas 2 leituras. Inclusive, hoje eu vou começar a leitura da 5ª parte de Crime e Castigo e ao longo da semana eu também vou ler A Sociedade do Anel. Então essas são as leituras dessa semana que a gente vai conversar por aqui. Então é isso. Depois eu volto com mais atualizações. Até mais. Eu comecei a leitura da 5ª parte de Crime e Castigo, estou no 1º capítulo. E no 1º capítulo a gente acompanha o personagem Ludin. Ele é o ex-noivo de Dunya, que é irmã de Raskolnikov. E aqui a gente acompanha que ele está com um amor próprio ferido. Ele fica analisando e questionando os erros que ele cometeu no dia anterior, uma consequência de erros por sua atitude expansiva. Fica pensando a respeito do seu fracasso, isso deixa ele irritadiço e de mau humor. Ele fica analisando, né, o que ele fez de errado, mas não para se tornar uma pessoa melhor, não, nada disso. Ele fica pensando como que ele poderia ter agido, como por exemplo, a respeito do noivado dele. Ele fica se questionando se ainda tem chance de reverter a situação aqui com a Dunya, né, que é a noiva dele. E aqui ele vai contar pra gente as suas intenções. Primeiro a gente acompanha aqui que ele levou a Dunya e a mãe dela para um apartamento em uma cidade muito precária. Ele conta aqui que a intenção dele inicial era deixá-las a pão e água, levá-las ao extremo dessa situação. Sendo que a intenção dele, né, pensando a respeito disso, era fazer com que elas pudessem vê-lo como a providência, que dependesse ali dele e que somente ele as salvaria daquela situação, então isso deixaria principalmente Dunya presa ao noivo. Só que ele viu que não adiantou nada, porque ela rompeu com o noivado, e aí ele fica analisando que essa atitude dele foi uma atitude errada, que ele deveria ter feito ao contrário. Então ele comenta aqui que ele deveria ter dado dinheiro para elas. Primeiro porque, no caso do rompimento do noivado, elas não teriam como devolver aqueles objetos, porque elas estariam, no primeiro momento, apegadas a esses objetos. Além disso, elas não teriam condições financeiras de devolver o dinheiro para ele. E também elas se sentiriam culpadas de ter que romper com o noivado, com uma pessoa muito generosa e muito bondosa que estava ali dando dinheiro para elas. Então ele fala que ele deveria ter agido dessa maneira, que aí sim isso manteria Dunya presa a ele, principalmente pelo viés financeiro. Então ele aqui é bem mau caráter e um personagem insuportável. Olá pessoal, hoje é sábado, dia 15 de outubro e só agora é que eu estou conseguindo voltar aqui para poder fazer as atualizações das minhas leituras, comentar um pouco o que eu li e também comentar um pouco sobre o que eu assisti. Bom, dia 12 de outubro foi feriado e eu gravei um vlog de leitura sobre Campo Geral de Guimarães Rosa. É uma novela bem curta, então eu consegui ler no mesmo dia, inclusive o vlog ele já está disponível no canal, em que eu compartilho essa minha experiência de leitura, então eu fiquei muito feliz que eu consegui ler um livro do Guimarães Rosa esse ano e poder também compartilhar com vocês. Então foi uma leitura que eu gostei bastante. Eu sempre fico muito feliz quando eu finalizo um livro, não pela quantidade em si, mas porque isso significa que eu conheci uma nova história e eu pude apreciar essa história, já que esse livro aqui ele é incrível.
Então deixo aqui essa dica de leitura. Bom, essa semana eu não consegui avançar ainda na leitura de Crime e Castigo. Eu ainda estou no capítulo 1 da parte 5. Vamos ver se amanhã, né, no domingo, eu consigo pegar Crime e Castigo para ler. Inclusive, eu tive que voltar, escrever aqui no meu planner, meu cronograma de leitura para poder me organizar, porque senão eu acabo me perdendo. Pretendo hoje ler os capítulos 1 e 2. Então vamos ver se eu consigo finalizar essa quinta parte, né, até domingo, mas caso eu não consiga, fica para a próxima semana, né? Porque eu não fiz o meu cronograma certinho da semana e quando eu não faço, eu acabo me enrolando nas minhas leituras. Bom, eu hoje li o capítulo 8 do livro A Sociedade do Anel. Nesse capítulo, nós temos aqui muitas aventuras, eu gostei bastante. Se chama Neblina das Colinas dos Túmulos. Daqui a pouco eu comento um pouco mais sobre esse capítulo. Mas, falando aqui no livro O Senhor dos Anéis, né, eu ontem assisti ao último episódio, né, episódio 8, da primeira temporada da série Os Anéis do Poder. Então foi um episódio que eu gostei bastante. Na série como um todo, eu gostei de acompanhar, mas em alguns momentos ao longo dos episódios eu achei arrastados. Mas ainda assim é uma série que eu quero continuar acompanhando. Então, comentando um pouco sobre esse 8º capítulo, nós temos aqui, né, o momento no capítulo 7, eles saem da casa do Tom Bombadil e eles seguem a viagem e a aventura deles e a gente acompanha aqui os lugares por onde eles passam e ele também vai descrever exatamente como que é esse lugar e essas descrições acabam despertando na gente os nossos sentidos, que é excelente acompanhar. Como, por exemplo, né, um pouco sobre os caminhos que eles percorrem. Eles descem colinas, fala também sobre o ar, que o ar estava quente. Eles também estão passando por uma região de capim e relva curta, que não tem árvores e nem água. Além disso, o aroma da relva é forte e doce, né, quando eles respiram. Então, nesse momento que ele vai descrevendo, a gente imagina a paisagem. Então, aqui eles passam, né, os hobbits, que a gente está acompanhando aqui, o Frodo, o Sam, o Pippin e o Merry. Eles vão passando por vales fundos, colinas íngremes, passam por encostas, eles sobem, né, essas colinas e vão até novos cumes e depois eles descem por largos declives até os vales. Então a gente vai acompanhando essa jornada dos hobbits. Até o momento que eles pararam para almoçar e também para fazer uma pausa, né, para descansar. E aí eles acabam pegando no sono e quando eles acordam, eles passam por uma situação aqui de perigo. Primeiro porque começa a aparecer uma neblina muito espessa, muito fria e branca. O ar começa a ficar muito gélido e também o lugar estava bem silencioso. Então é uma atmosfera aqui bem sombria, como ele vai descrevendo. E quando eles se deram conta, eles perceberam que eles estavam numa ilha de neblina. Só que quando eles percebem que eles estão em perigo, eles não tinham a intenção de ficar ali, né? Porque eles se lembravam mais ou menos qual era a direção que eles deveriam seguir, né? Que se eles seguissem mais ou menos em linha reta, eles chegariam na estrada que eles queriam. Então eles rapidamente ali fizeram as mochilas deles e seguiram viagem. E com isso a névoa ela ficava cada vez mais fria, cada vez mais úmida, mais gélida, mais espessa. Até que eles perceberam que uma escuridão ela começou a surgir. E aí, quando eles passaram por duas pedras enormes, aí a escuridão caiu de vez sobre eles. E nisso, os pôneis que eles estavam, eles acabaram fugindo. Eles tinham os sentidos aguçados, então eles perceberam que tinha um perigo ali ao redor, enquanto que os hobbits, eles não notaram esse comportamento dos pôneis e acabaram correndo esse perigo. E o Frodo, quando ele passou por essas duas pedras e que a escuridão ela tomou conta ali do lugar, ele se viu sozinho e ele começou a chamar pelos amigos, a gritar. De repente ele também começou a ouvir gritos, pedidos de socorro. Ele também ia em direção aos gritos que ele estava ouvindo, até que nisso ele percebeu que um vulto estava se aproximando e acabou tocando nele. No momento em que essa sombra ela se inclina sobre ele e toca nele, ele percebeu que os ossos dele começavam a congelar, mas depois disso ele não se recordava de mais nada.
Só que depois de um tempo ele acaba despertando e se vê ali numa situação que ele estava dentro de um túmulo, tanto que o nome do capítulo é Neblina nas Colinas dos Túmulos, e aí ele se depara que ele estava preso, ele estava ali aprisionado. Quando ele também olha ao redor, ele vê os amigos dele naquela mesma situação, e aí a gente acompanha o que acontece com eles, como eles vão conseguir sair aqui dessa situação, que eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, mas esse capítulo ele foi repleto de aventura e de ação também, e eu gostei bastante de acompanhar. Bom, e para este sábado eu coloquei como meta ler até o capítulo 10. Amanhã também pretendo fechar o livro 1 da Sociedade do Anel. Então, aos poucos, eu estou avançando aqui com essa leitura maravilhosa. Bom, pessoal, essa semana eu não consegui avançar muito nas minhas leituras, porque essa semana eu tive uma crise de enxaqueca, e quando a minha enxaqueca ela ataca, demora alguns dias para eu me recuperar. Então, por isso, o ritmo de leitura essa semana foi mais lento, mas ainda assim eu consegui avançar um pouco aqui nessas leituras. E depois eu volto para mais atualizações. Olá pessoal, hoje é domingo, dia 16 de outubro, agora são 10h44 da manhã e voltando aqui para mais uma atualização do livro A Sociedade do Anel. Eu fiz a leitura dos capítulos 9 e 10 e hoje eu finalizo o livro 1 com a leitura dos capítulos 11 e 12. Bom, aqui no capítulo 9, a gente acompanha que Frodo e os amigos dele, depois de saírem daquela situação de perigo que a gente viu, eles seguem viagem até que eles conseguem avistar a colina de Bree. E aqui o capítulo 9, ele começa fazendo uma exposição daquela região, da aldeia, que parecia como uma ilha. Ela era uma região pequena, em meio às terras vazias ao seu redor. Então aqui vai falar sobre os habitantes daquela região, as origens, descendências, vai falar sobre os costumes, a relação com os outros povos, vai descrever os homens de Bree e também como era aquela região, até mesmo geograficamente. E a gente acompanha o momento em que Frodo e os amigos dele se deparam com o portão e também com um homem que estava ali na função de porteiro. E quando esse homem ele vê Frodo, e os amigos dele, ele leva um susto, levanta imediatamente, pergunta quem são eles, de onde eles vieram, mas logo ele reconhece que eles eram hobbits e pela fala deles, ele também reconhece que eles eram do condado. E aí eles conseguem entrar na aldeia. Primeiramente, eles têm uma impressão estranha daquele lugar, como se algo de errado estivesse acontecendo, e ficam se questionando sobre isso, mas logo em seguida eles se acostumam ali com o lugar, com o ambiente, e acham o ambiente familiar e até mesmo agradável. Ele percebe que as pessoas que estavam ali reunidas, elas eram muito alegres, elas cantavam, riam, batiam palmas. Então a gente percebe ali que o clima ele era bem divertido, até mesmo porque as pessoas ali elas contavam histórias, elas também contavam notícias sobre o que estava acontecendo na região delas, também cantavam. Só que ali na estalagem, ali no salão, não estavam somente os homens de Bree. A estalagem ela estava cheia e o dono da estalagem ele era chamado de Senhor Carrapicho, e ele comenta aqui que ele tinha estrangeiros de outras regiões. Muitas pessoas estavam saindo de suas terras e indo até Bree para poder encontrar a paz. Então nesse momento no salão tinha esse clima muito animado. E o senhorio aqui, o dono da estalagem, ele vai apresentar Frodo e os amigos para as pessoas que estavam ali no salão. E Frodo ele observa que tinha um homem estranho ali, um pouco isolado, com aparência também um pouco estranha, e ele fica desconfiado desse homem, pergunta para o senhor Carrapicho quem era ele, e ele fala que o nome dele, que ele é conhecido como Passo Largo. E Passo Largo, ele percebe que Frodo estava falando dele, e Frodo observa que ele estava olhando fixamente para ele, como se ele soubesse sobre o que ele e o senhor Carrapicho estavam falando, como se ele tivesse escutado toda a conversa.
conversa. E nesse momento o Passo Largo ele se aproxima de Frodo, convida ele para sentar ali ao lado dele e eles começam a conversar. Só que nesse momento, um dos amigos de Frodo, o Pippin, ele começa a se empolgar ali no salão, junto com os outros homens, começa também a contar histórias, mas ele se empolga tanto que acaba falando demais. Ele vai contar histórias sobre o Senhor Bilbo, e isso foi deixando Frodo cada vez mais aflito e também com receio dele falar sobre o anel. Então, para impedir que isso aconteça, Frodo, ele vai subir na mesa ali e vai chamar a atenção para si. Então, ali as pessoas que estavam no salão pedem para que ele cante uma música. Então, ele se lembra de uma música que Bilbo na época cantava e ele começa a cantar, as pessoas ali se animam, batem palmas, se divertem. Só que Frodo ele estava totalmente incomodado com aquela situação de estar ali, né, chamando a atenção, e a vontade dele era sumir dali. Só que a vontade dele, o pensamento dele foi tão forte que ele acabou caindo da mesa, depois ele caiu no chão, só que quando ele cai no chão, ele desaparece para espanto das pessoas que estavam ali. Só que depois ele aparece e tenta dar uma desculpa, falando que era apenas parte de um número, que ele estava ali escondido embaixo da mesa. Então, as pessoas ficam um tanto desconfiadas dele, e isso acaba chamando mais atenção sobre Frodo, e a intenção dele era ficar mais discreto, né? Já que ele estava ali fugindo e sendo perseguido por outros seres malignos. E no capítulo 10, a gente conhece um pouco mais sobre a identidade de Passo Largo, porque enquanto ele estava conversando com Frodo, ele pede para que Frodo e os amigos que aceite a companhia dele quando eles seguirem com suas jornadas, ou seja, que aceite ele como guia. Só que Frodo e os amigos ficam desconfiados dele, porque ele tem todo esse interesse de seguir com eles, até que a gente descobre aqui que na verdade ele foi recomendado por Gandalf. Então aqui Gandalf, um tempo atrás, ele chegou nessa estalagem, ele conversou com o Senhor Carrapicho, né, com o dono aqui da estalagem, e deixou uma carta para ele que era para entregá-lo a Frodo. E a gente conhece aqui o conteúdo dessa carta, as recomendações que ele deixa para Frodo, inclusive que confie no Passo Largo, mas que tenha cuidado, né, que ele se certifique que ele é realmente o Passo Largo. E para isso, o nome dele verdadeiro é Aragorn. Então a gente sente toda uma tensão e um suspense a respeito da identidade de Passo Largo, se realmente é ele mesmo, até que ele se identifica como Aragorn. No capítulo 10, a gente também fica sabendo que os Cavaleiros Negros, eles são de Mordor. Passo Largo também aqui diz que conhece 2 caminhos para sair ali da região de Bree. Bom, só que enquanto as pessoas estão ali na estalagem, reunidas, um dos amigos de Frodo, o Merry, ele não fica ali no salão e ele acaba saindo para dar um passeio. Só que em um determinado momento, ele volta desesperado falando que os Cavaleiros Negros, eles estavam ali na aldeia atrás deles. Só que eles também descobrem que eles não irão atacar ali na aldeia, então existem algumas situações que impedem que eles ataquem ali naquele momento. Uma delas é por conta da luz, eles não gostam de lugares que tenham luz, então naquele momento eles estão seguros do ataque dos Cavaleiros Negros. Então assim, eles podem ter um momento para poder descansar, e assim encerra a leitura do capítulo 10. Eu estou com altas expectativas para saber o que vai acontecer nos capítulos 11 e 12 e também como que vai encerrar o livro 1 da Sociedade do Anel, o que vai acontecer, se os Cavaleiros Negros eles vão atacar, em que momentos eles vão aparecer, se é que vão realmente aparecer. Então, quando eu finalizar os capítulos 11 e 12, né, quando eu finalizar o livro 1, eu volto aqui para poder conversar mais com vocês. Bom, pessoal, voltando aqui para mais uma atualização e também aproveitar para encerrar o vlog com essas minhas últimas leituras, porque eu finalizei a leitura dos capítulos 11 e 12 da Sociedade do Anel, então vou aproveitar para fazer os meus destaques e comentar as partes que mais chamaram a minha atenção. Na verdade, esses últimos capítulos, eles foram repletos de aventura, de perigos que Frodo e os amigos eles vão encontrando ao longo da jornada e da caminhada deles. Então a gente aqui encontra
mostra muita ação e eu fui ficando aflita e tensa com os acontecimentos aqui. Então, no capítulo 11, a gente tem um momento em que o personagem Fofo Bolger, ele estava lá na estalagem e aí ele vai abrir a porta para poder verificar ali se do lado de fora estava tudo certo, porque ele não estava conseguindo dormir, já que todos ali na estalagem, eles estão sabendo que os Cavaleiros Negros, eles estão ali perto, estão se aproximando e exatamente ele vê 3 vultos atravessando o portão e se aproximando. Esse é um momento muito tenso aqui na história, porque realmente os Cavaleiros Negros, eles chegam até a estalagem, eles estão atrás de Frodo por conta do anel e eles se distribuem cada um para um canto da casa, ficam em frente à porta e a gente tem o momento do ataque dos Cavaleiros Negros e o momento que a gente acompanha aqui que eles entram na casa. Só que esse personagem, né, Fofo Bolger, ele estava observando que os Cavaleiros Negros estavam se aproximando e ele fechou, trancou a porta, só que ele conseguiu sair pela porta dos fundos e conseguiu ir atrás de ajuda, alertar os demais ali, toda a comunidade, e no momento do ataque eles tocaram. Na verdade, os Brandebuques, eles estavam dando o toque de trompa da terra dos bosques. E esse toque, né, esse alerta indicando que os inimigos eles estavam ali naquelas terras, acabou se espalhando por toda a região, então todos eles já estavam atentos, alertas, para poder se defender e também agir contra os inimigos. E nisso, os Cavaleiros Negros, eles entraram, né, na estalagem, entraram no quarto, reviraram tudo, mas não encontraram Frodo e resolveram ir embora, né? E também por conta de toda essa agitação, eles resolveram fugir. E a gente acompanha um outro momento, né, em que Frodo, ele na verdade ele estava protegido em um outro local. E quando Frodo acorda e os outros amigos dele também, inclusive o Passo Largo, eles ficam sabendo o que aconteceu. Eles resolvem se preparar para poder sair dali. Só que eles também ficam sabendo que os pôneis e os cavalos, eles fugiram, foram roubados. E a gente acompanha aqui o momento em que eles tentam negociar um pônei e também saber o que aconteceu, né, com eles, com os animais. Bom, mas enfim, eles vão conseguir aqui achar um pônei, comprar um pônei, até que eles conseguem deixar a aldeia de Bree e seguir viagem. E é aí que a coisa vai ficar tensa, porque muitos perigos aqui vão acontecer, que eu fiquei impressionada. Esse livro aqui é sensacional. Bom, e a gente acompanha a jornada de Frodo e os amigos dele, também Passo Largo, né, que foi junto com eles como guia, e aqui ele vai descrever com detalhes os lugares pelos quais eles vão passando. Bom, então todo o ambiente ele vai ser descrito e também a atmosfera sombria, e a gente consegue entrar no clima dessa aventura, dos perigos que eles estão passando. Então eles passam por pântanos, passam por colinas, enfim, a gente tem uma riqueza aqui nas descrições que ele faz desse ambiente ao longo da caminhada de Frodo e companhia. E aí, num determinado momento em que eles pararam para descansar, Frodo, ele observa uma luz e que Passo Largo, ele acredita ser um sinal de Gandalf, que provavelmente ele está naquela região onde eles estão observando ali a luz. Na verdade, essa luz era um relâmpago que estava aparecendo no topo da colina. Então aqui a gente acompanha a conversa entre eles de qual seria o melhor caminho para eles seguirem, o caminho mais seguro. Analisam também os possíveis perigos que eles também podem encontrar, mas eles também seguem com a esperança de encontrar Gandalf. Aqui no determinado momento, já tinha passado 6 dias que eles tinham deixado a região de Bree. Então eles chegam num determinado ponto em que eles encontram os riscos e ficam tentando interpretar o que significa aquele sinal. Então eles acreditam que foi um sinal deixado por Gandalf, indicando que ele esteve naquele local exatamente no dia
3 de outubro. Mas eles ficaram tentando entender por que que ele não estava ali, ou tentando entender aquela região, e eles perceberam que eles estavam correndo risco, que o perigo estava próximo. E aí é que a gente acompanha o momento realmente em que os vultos eles vão aparecer. Aqui a gente fica sabendo que Frodo ele acaba se ferindo. Bom, não vou falar exatamente como isso aconteceu, só que isso vai influenciar no capítulo seguinte, no capítulo 12. E Passo Largo aqui ele vai tentar cuidar dos ferimentos de Frodo. Ele fica muito mal aqui, mas eles precisam seguir com a viagem. Então a gente vai acompanhar todo o sofrimento, toda a dor do Frodo e também dessa difícil jornada, tanto pelos perigos que eles ainda estão correndo e que eles podem encontrar pelo caminho, como também o estado de saúde de Frodo, que piora cada vez mais, e eles ficam ali com receio das consequências desse ferimento, o que pode acontecer de ruim com Frodo. Bom, tem um momento aqui também ao longo da viagem que eles encontram uma pedra élfica e eles interpretam ali que é um sinal de que eles podem seguir por aquele caminho e também atravessar uma ponte. Então a gente vai acompanhando os lugares que eles percorrem. Nós acompanhamos aqui também o estado de saúde de Frodo, todo o drama ao longo dessa viagem, além também dos desafios que eles encontram pela frente. Eles vão tentando ali identificar alguns sinais que possam orientá-los qual o melhor caminho a seguir. E assim, a cada susto que a gente leva, tem um determinado momento aqui também que eles vão entrar numa toca de trolls, mas o lugar ele estava abandonado, só que ainda assim a gente leva alguns sustos aqui. E mais pra frente eles também escutam cavalos naquela região, eles ficam atentos, assustados, a princípio pensando que são os Cavaleiros Negros, mas logo eles descartam essa possibilidade por conta dos sinos também que estavam tocando. Eles perceberam que aqueles cavalos não eram dos vultos. Na verdade, eles acabam encontrando um elfo chamado Glorfindel, que habita na casa de Elrond. E ele tinha sido enviado de Valfenda para procurar por eles, porque avisaram que eles estavam correndo perigo. Então ele foi atrás de Frodo e os demais. Ainda assim, no final aqui do capítulo 12, Frodo e os amigos, eles encontram pela frente mais um perigo, mais um desafio, porque os Cavaleiros Negros, eles vão aparecer novamente e nós vamos acompanhar toda a perseguição e também tentativa de fuga e como eles vão escapar dessa situação, desse perigo, já que Frodo, ele está ferido, ele está muito debilitado, mas aqui de alguma forma ele consegue usar o anel e afastar os Cavaleiros Negros e evitar mais um ataque. Então agora eu vou acompanhar nos próximos capítulos o que realmente aconteceu ali após esse ataque, se eles já conseguiram chegar em Valfenda. Então nos próximos vlogs a gente continua conversando sobre o Senhor dos Anéis. Bom, então é isso, pessoal. Vou encerrando o vlog. Essas foram as minhas últimas leituras e na próxima semana a gente continua a nossa conversa, tanto sobre o Senhor dos Anéis como também outras leituras que estão em andamento por aqui. E se você gostou desse vlog e das leituras que estão em andamento por aqui, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. E se você é novo, aproveite para se inscrever e ativar as notificações para receber dicas de livros, além de acompanhar a programação aqui do canal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.